Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje vamos falar da atual situação da pandemia do coronavírus no Brasil e eu recebo aqui o meu convidado, é o médico infectologista Dr. Hélio Baixa, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Alesp Conecta. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, em paz, graças a Deus. Prazer Doutor, conversar aqui com vocês. muito obrigado pela sua atenção de participar conosco. Por que o Brasil enfrenta esse período tão complicado? Qual que é a sua análise? Qual que é a sua visão? E aí eu lhe pergunto, doutor, estamos aí com as médias móveis subindo. Como infectologista, a gente tem uma previsão de melhora? Essas epidemias, elas têm um prazo de alta, depois elas entram no chamado platô. Como é que a gente pode analisar esse momento que nós vivemos da pandemia do coronavírus no Brasil, um ano depois do primeiro caso? Nós estamos com um ano do primeiro caso e uma visão muito mais correta do que significa essa doença Covid-19 para nós do que nós tínhamos há um ano. Há um ano a impressão que nós tínhamos era fundamentalmente em cima de duas experiências. A chinesa, que foi a primeira a lidar com a doença, onde se iniciou um quadro epidêmico em pleno inverno, e na Itália. Por sinal, nós aprendemos muito com a experiência italiana. Na Itália havia característica de uma epidemia concentrada no norte da Itália, na região da Lombardia, e num período de inverno. A Lombardia tem inverno mais rigoroso e, ao mesmo tempo, um sul, que é mais suave o inverno, ou até mesmo do jeito que aqui inverno é no Brasil, na Sicília, onde as pessoas foram preservadas, estavam livres da doença. A concentração foi no norte. A impressão que nos dava inicialmente, e era uma doença nova, de que o comportamento da doença era um comportamento sazonal, similar à da gripe, que ela viria, teria um ápice no inverno, no verão cederia e depois nós teríamos uma cronificação da doença. Esse foi um modelo inicial, mas que foi logo desmentido. Logo que chegou no Brasil, a área mais atingida foi o Nordeste, foi o Amazonas, onde o clima quente não condizia com essa descrição inicial de que nós fazíamos da doença. O que aconteceu na China, o que aconteceu na Itália, é que houve uma forte contenção da doença por um isolamento social muito bem feito. Na China, especialmente, eles bloquearam a região de Wuhan e na Itália nós tínhamos bloqueios interregionais. Nós não podíamos sair da Lombardia e ir para a Sicília. Então, o conceito epidemiológico de que era uma doença sazonal, isso se passou na cabeça das pessoas que tinham boa experiência com a epidemia. O problema todo é que nós tivemos uma doença nova e aonde pessoas sem nenhuma habilidade, sem nenhuma condição técnica em epidemiologia e pessoas fora da área de infectologia que se arvoraram a fazer medicina baseada numa evidência, numa falta de estudos, numa falta de literatura. Quem lia as descrições iniciais já sentia que a condição epidêmica era uma condição epidêmica
duradoura. Eu me lembro, há um ano, exatamente, há um ano, eu fui muito entrevistado aqui, como estou conversando com você, na imprensa, e me perguntavam, você acha que a epidemia dura até julho, até agosto? Eu falei, olha, nós sabemos quando começou, mas quando vai acabar, nós não sabemos. A medicina faz muito bem diagnóstico, faz muito bem terapêutica, entre Hipócrates e nós evoluímos muito, mas em termos de prognóstico, nós somos muito ruins, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista do que vai acontecer. Com aqueles elementos que nós tínhamos, nós sabíamos que a doença ia causar algumas dificuldades, especialmente porque não havia vacina. Nós tivemos um avanço muito grande no mundo, que nós conseguimos produzir vacina muito rapidamente. Essa foi uma grande vantagem do avanço tecnológico e da união que nós tivemos nas ações multilaterais, especialmente na Organização da Saúde. Nós tivemos grandes incentivos para a produção de várias vacinas. E, no Brasil, acabou prevalecendo uma epidemiologia muito tacanha, de que nós teríamos um controle da doença através de um mecanismo de um rápido crescimento do número de casos, e com esse crescimento nós obteríamos uma imunidade de rebanho e que faria com que a doença cedesse espontaneamente. Essa era uma teoria que não tinha base científica nenhuma, mesmo porque essa concepção que nós temos de proteção de imunidade de rebanho vem de vacina. Nós obtemos a imunidade de rebanho vacinando, não com a doença, especialmente com uma doença que, apesar de ter uma baixa letalidade, tem uma mortalidade muito alta. Então, nós sabíamos que a nossa estrutura de saúde não suportaria um avanço da epidemia tão rápida quanto as estrategistas oficiais, que eu não sei por que motivo, eles tiveram uma responsabilidade de fazer um desenho onde não se incentivava a vacina, não se incentivava o uso de máscara e se incentivava o uso de drogas que não funcionavam. Isso foi uma tática. Por quê? Porque o uso de vacina vai retardar a evolução da epidemia. Nós vamos ter mais tempo de epidemia. O uso de máscara, porque protege as pessoas. Se protege as pessoas, não é bom, porque nós queremos o máximo de pessoas doentes. E essa foi uma estratégia muito eficaz que nós tivemos em plano nacional. Isso foi um projeto com muita propaganda. Cá entre nós, por sinal, essa propaganda não conseguiu atingir a imprensa tradicional. As mídias oficiais, a impressa, a televisiva, ela se manteve sempre com muita prudência nisso. Mas nós tivemos uma capacidade de criar fake news, onde a vacina era um monstro, onde o uso de máscara é uma atitude de tirar a liberdade das pessoas, o isolamento social é insuportável e as drogas funcionam. As drogas feito hidroxicloroquina, feito corticoide, cada médico que aparecia sem nenhuma formação em infectologia, em dar combates às epidemias, apareciam como autoridade, eu não sei de onde vem. Até hoje eu recebo vídeos com esses discursos. E isso nós tivemos, então, uma desautorização do que há de tradicional
no conhecimento médico, baseado em evidência, baseado na experiência clínica, e tivemos um oceano de informação inteiramente sem sentido. E essa eficiência se deu muito apropriadamente nessa doença. Por quê? Porque em 90% dos casos, nós temos uma doença banal. Apenas 10% nós vamos ter uma evolução mais de moderada a moderada grave. E isso faz com que as pessoas tenham experiência. Eu tomei hidroxicloroquina, eu tomei ivermectina e não fiquei doente. A pessoa come de leite e essa pessoa vai melhorar também, não é isso? Numa teoria que era o seguinte: em laboratório, em cultura de células, aonde eu tinha crescimento do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus do Covid-19, e eu dissolvia ali hidroxicloroquina e o crescimento da colônia viral diminuía. Se eu coloco ivermectina, diminuía. Portanto, vai funcionar no organismo humano. Isso é a mesma coisa que jogar álcool ali, que também vai inibir a multiplicação viral, então eu tenho que tomar conhaque. É a mesma teoria. Lógica. E essa lógica na clínica, nós víamos aqui, nós que trabalhávamos, eu tenho uma condição talvez privilegiada, porque primeiro que eu trabalho com epidemias desde 1974, epidemia da meningite. Por esse período todo, com essas doenças HIV/AIDS, com sarampo, com essas doenças todas, Zika, tuberculose, lidando com isso e, ao mesmo tempo, trabalhando com pacientes graves. Eu sou um hospitalista, eu sou um clínico de hospital. Então, eu trabalho com pacientes graves. E a quantidade de pessoas que me chegavam, e chegam ainda em uso de ivermectina, era muito grande. Então, houve, por incrível que pareça, nós tivemos um desenho para chegar nisso. O Brasil acabou tendo sendo um modelo exemplar de como não lidar com a doença, como nós não podíamos ter feito com a doença. Isso é um exemplo para o mundo, né? Porque nós temos uma população enorme, hoje nós estamos batendo os recordes nacionais e estamos alcançando os piores países em termos internacionais. Se você vê, hoje, a pandemia se comporta com queda na Europa, com queda nos Estados Unidos, e aqui não. E aqui é pior ainda, nós não temos nem sequer os instrumentos mínimos para vacinar as pessoas. Essa cepa nova que nós tivemos aqui, de Manaus, a nossa falta de atenção à doença é tão grande que isso foi identificado no Japão. 4 japoneses que vieram para Manaus apareceram com uma cepa nova lá no Japão, e se identificou que nós tínhamos uma cepa, que essa cepa é Manaus, aqui no Brasil. É uma cepa que ganha maior eficiência na transmissão. Agora, isso é uma descoberta lá, nós dormimos de touca aqui. Precisou um país que está do outro lado do mundo, antípoda nosso, para fazer o diagnóstico, que aqui nós estávamos tendo uma condição especial de novo vírus. Agora, doutor, é interessante, dentro desse contexto aí que o senhor explicou, né? Eu queria que o senhor também falasse rápido, é devido a isso que, por exemplo, as pessoas têm tanta resistência a usar máscara hoje? Você acha que as pessoas tiveram dificuldade de entender que a máscara seria a única forma de proteção a curto prazo? Como é que você tem esse entendimento antes que eu passe para a próxima questão da nossa pauta? O natural das pessoas é não se adaptar à máscara. Eu sou médico
estou aqui, estou num ambiente isolado, falar é uma dificuldade com máscara. Mas o entendimento de que eu preciso usar máscara faz com que a máscara esteja aqui do meu lado. E eu uso máscara o tempo inteiro. Isso é uma coisa cômoda? Não. Eu ficar distante das pessoas é uma coisa natural? Não é. Nós fomos educados a viver aglomerado. O momento da felicidade é o carnaval, o momento é a reunião social, é a missa, é estar no templo rezando, é estar com os amigos, é estar no bar, é estar no baile. Né? Então, essa é uma condição natural. E, ao mesmo tempo, nós não tivemos uma orientação eficaz e a solidariedade necessária para enfrentar o isolamento. Para haver isolamento social, nós precisamos identificar uma coisa: ela é cara, ela é caríssima. Então, ela não pode ser feita de maneira parcial, porque eu causo dano na sociedade sem eficácia. Por exemplo, se eu faço um lockdown de 11 da noite às 5 horas da manhã, qual o impacto disso se eu tenho meus ônibus e metrôs todos lotados? É uma condição tão assim, uma insensibilidade social que muita gente fica com medo de andar de avião, porque no avião transmite doença. Transmite um ambiente propício para a transmissão de Covid-19. Mas basta andar na nossa condução. Quantos milhões de pessoas por dia estão andando de ônibus superlotados? A professora, para ir dar aula, que precisa pegar um metrô cheio, precisa pegar uma lotação cheia. Então, essa condição teria que ter tido uma condição proativa governamental. E nós vimos que foi o inverso. O que era proativo eram os interesses mais mesquinhos comerciais, de bar aberto, de festa aberta. Então, nós tivemos um tempo prolongado onde nós poderíamos ter feito um bloqueio mais eficiente e não fizemos. Mesmo agora, você vê que ontem é uma coisa, hoje outra. Nós vamos... Isso confunde um pouco a cabeça da população, né, doutor? As pessoas se ressentem e se cansam. Quando eu digo, em março do ano passado, que nós vamos passar um mês e tudo vai se resolver, eu faço as pessoas chegarem em agosto e cansarem. Né? E depois eu vejo as autoridades que deveriam dar o exemplo fazendo o oposto do que dizem. Então, as pessoas não acreditam naquilo. Além do que tem um custo enorme. Deixar de trabalhar para uma pessoa abastada que tem dinheiro no banco, que tem suas economias, é fácil. Difícil é quem tem que pagar a luz com um trabalho diário. Então, essa condição para se dar na sociedade, e tem muito mais gente nessa segunda condição do que na primeira. Tem muito mais gente sem recurso do que com recurso. É uma desigualdade social e econômica muito grande. Eu preciso de solidariedade. Se não houver solidariedade, incentivo constante, tudo fica parcial. E a própria vacina no Covid-19, ela é uma arma a mais. Nós vamos ter que conviver durante algum tempo ainda prolongado com aplicando vacina, fazendo isolamento social, com o uso de máscara e distanciamento. Talvez com esse vírus que nos pegue a mais, nós vamos ter que passar de 1,5 metro para 2, de 2 para 2,5. Né? Então não adianta nada usar a máscara e eu ficar abraçado com uma pessoa no ônibus. Entendo. Agora, doutor, e essa nova cepa? Realmente ela é mais agressiva? A gente já sabe que ela é mais contagiosa, mas o que o senhor tem a dizer aí sobre essa nova cepa? Quais os cuidados que podem ser feitos a mais? O que a gente pode fazer em relação à nova cepa, que, por mais ainda,
ela é brasileira, né, doutor? Isso. Brasileira descoberta no Japão. Mas é o seguinte: o vírus, todos eles, são vírus que se transformam diariamente. E se transformam não é por si, eles se transformam na transmissão. O vírus só se multiplica dentro do organismo humano. Ele não se transforma, ele não faz um novo sorotipo no ar. É na atividade infecciosa do corpo humano que ele se modifica. E ele se modifica muito. Esse vírus é dos SARS-CoV-2, da Covid-19, é um vírus muito grande e que tem uma mutação até mais lenta. Mas mais lenta é relativo, porque nós temos mais de 300 mil sorotipos descritos em banco de dados no mundo todo. Nesse 1 ano e 2 meses de Covid-19, nós temos mais de 300 mil mutantes. E o que acontece? Acontece que quanto mais mutação eu tenho, mais chance eu tenho de ter um vírus mais capaz de transmissão. Porque quando o vírus é mais capaz de transmissão, eu vou ter mais pessoas atingidas por ela. E é o que aconteceu com esse de Londres, com o da África do Sul e esse aqui do Brasil. Que essas cepas não são mais agressivas e é por isso que nós tivemos essa condição. Essas cepas, elas são mais agressivas porque são decorrentes do comportamento das pessoas. Não é o comportamento das pessoas que decorre das cepas. As cepas decorrem dessa aglomeração. Na medida que nós nos aglomeramos mais, nós vamos ter mais mutações. Quer dizer, por isso que o Brasil é um dos campeões em casa, exatamente pela falta de cuidado que tivemos, principalmente nas festas de Réveillon, férias e tudo mais. Quer dizer, tudo isso que está acontecendo agora é um reflexo disso, né, doutor? Tudo isso que está acontecendo agora é reflexo de nós mesmos. O vírus é um dado da natureza. Nós temos uma condição social de transmissão. É a nossa vida cotidiana que transmite o vírus e o faz mutar. E seleciona os com mais fitness para a transmissão. Então, é apenas uma cepa a mais. E as pessoas, a forma como é colocado faz com que há uma inevitabilidade do pior. Então, não há. A experiência é, tanto em Portugal quanto na Inglaterra, nos países que conseguiram fazer bom bloqueio e vacinar a população, por sinal, cá entre nós, o bloqueio tem sido mais eficaz que a vacinação. O quanto a vacinação ajuda, nós não sabemos ainda. Ajuda. Todos os países ainda não estão no estágio avançado de vacinação, né? Quer dizer que o bloqueio houve de outra forma, né? O bloqueio é ainda o fundamental. Entendo, doutor. Aí um outro fator que gera muitas dúvidas, né? Nessa nova cepa, a doença que a gente contrai, ela é mais grave ou vai depender de organismo para organismo? A gente vai naquela mesma história das comorbidades ou não? Ela é uma doença que ela é mais agressiva através da mutação? Isso não há nenhum estudo mostrando que ela é mais agressiva. Nós temos tido mais casos graves agora porque nós temos tido mais casos graves. Nós temos mais casos no total e, portanto, mais casos graves. Nós, inicialmente, há um ano, nós internávamos mais pessoas. Com pneumonia, nós tínhamos menos controle do que era para ser internado ou não. Hoje, nós internamos com mais critério. Isso faz com que nós tenhamos
uma condição de acompanhamento ambulatorial de um número maior de pessoas, e como o número é muito grande, nós temos um aumento dos casos graves. Mas não é porque tem aumentado os casos, o vírus é mais grave. Não, é porque nós temos tido mais casos. Olha, doutor, ainda né, nesse contexto, nós temos a vacinação, cerca de 6% da população de São Paulo, podemos falar do estado de São Paulo, perto aí dos 5,7% até agora. Qual o número que nós precisamos chegar para a gente sentir uma diminuição, ou essa diminuição não vai se sentir tão cedo pela vacina, e sim, como o senhor acabou de explicar, pelo bloqueio? A diminuição a curto prazo, só o bloqueio. Nós precisaríamos ter 1 milhão de vacinas por dia para isso ter um impacto a curto prazo. E nós estamos vacinando muito menos casos que isso. Então, seria só as medidas. E essas medidas, né, o senhor falou muito no começo do programa de transporte público, essas medidas são adotadas agora, de um maior isolamento emergencial. O senhor espera, né, como cientista, em quanto tempo nós podemos ter um retorno positivo, desde que, lógico, a população se engaje e tome os cuidados, né? Como perspectiva, eu faria 6 semanas de isolamento bem feito, sem exceção. E aí, sem exceção significa só nas condições realmente necessárias, feito atenção ao paciente, os hospitais. Tudo que for não extremamente necessário deve estar isolado, deve estar fechado. Nós temos que passar 6 semanas e recomeçarmos do zero. Recomeçarmos com uma boa identificação de casos, com o uso correto e precoce de diagnóstico através de secreção, através do PCR, através de exame bem feito e diagnóstico dessa condição epidemiológica, de forma que nós façamos isolamento das pessoas logo que elas fiquem doentes, evitando de novas transmissões. O que está acontecendo agora é uma situação inteiramente inadequada para termos uma vida social e econômica. Na condição que nós temos hoje, não há economia que funcione. Entendo, doutor. Agora, um outro fator, nós já estamos indo para a parte final do nosso programa, eu quero sempre agradecer a sua presença. Com as pesquisas, chegou à conclusão que a transmissão por superfície não é tão alta, mas aí eu lhe pergunto, por exemplo, o tal jato que pode ficar no ambiente, até que ponto ele é transmissível dentro de um elevador, dentro de um ambiente fechado? Como é que a gente tem que estar alerta em relação a isso? Se nós tivermos uma lavagem correta das mãos, essa transmissibilidade é irrisória. O uso de máscara, lavagem de mãos e o isolamento de 1,5 metro, de preferência 2, é eficaz, e agora nós temos o recurso da vacina. Isso é mais uma medida a ser somadas com as outras. Não adianta estarmos de máscaras e muito próximos. Um bloco de carnaval com máscara pode ser bonito no carnaval pré-pandemia, mas agora não dá. Doutor, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Muito obrigado por ter nos atendido, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí para quem nos assiste, uma mensagem aí, porque nós passamos por um momento muito difícil dessa pandemia. A mensagem que eu daria é da esperança de nós encontrarmos beleza em tempos difíceis. E para isso, nós precisamos ter serenidade, precisamos estar olhando e atento ao outro. A solidariedade nunca foi tão necessária. Muito obrigado, doutor Hélio Baixa, por ter participado de nosso programa. E este foi mais um Alesp Conecta. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Você pode ver e rever
este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau!